Olá! Voltamos com a segunda aula e agora vamos conversar sobre a consulta médica e seus segredos. Vamos começar? O que denominamos consulta médica cabe perfeitamente na definição de consultoria. E usando a mesma lógica, aquele que você passou os 6 últimos anos de faculdade chamando de paciente, na realidade, torna-se o seu cliente. Essa lógica te transporta para um outro universo e tem consequências e resultados eficientes e eficazes. Vejamos então uma definição de consultoria, para que você entenda o que estamos falando. É o ato de um cliente pedir pareceres, opiniões, estudos a um especialista, contratado para que o auxilie, apoie e oriente. Embora seja um termo aplicado a organizações, ele permite a construção de uma logística e de uma estratégia que contribui para o entendimento da consulta. Certamente, isso trará vantagens competitivas e resultados de alto nível. Essa equação tem muitas variáveis e temos então que compreender o seu funcionamento. Primeiramente, temos que entender como é que o paciente escolhe o seu médico. As formas são: mas apenas uma minoria tem o real poder de escolha e tempo para fazer isso. A maioria dos pacientes encontra seus médicos pela primeira vez nas emergências das redes públicas ou privadas, por causa dos tipos de convênios e planos de saúde. Eles nada sabem sobre os médicos que os irão atender e não é dada qualquer opção de escolha. Os pacientes são colocados em uma situação de total e absoluta impotência. E após um julgamento ultra rápido, eles experimentam desde um extremo desespero até uma sensação de confiança absoluta. Esse julgamento é feito com critérios que estão apenas dentro da cabeça dos pacientes e sofrem influências, como por exemplo, do outro elemento, que é o ambiente hospitalar. Aí eles verificam o aspecto da limpeza, o volume de pessoas a serem atendidas e, principalmente, a forma com que são recepcionados pela equipe de saúde. Este espectro é enorme e tudo isso ocorre nos primeiros momentos de chegada do paciente na emergência. Veja esse exemplo. Imagine-se chegando com a sua mãe ou um filho a uma emergência onde você não conhece nada ou ninguém. Feche os olhos por 3 segundos e troque de lugar com o paciente. Tente pensar qual seria o seu sentimento. Você irá perceber que o ambiente é um forte elemento de estresse para eles. Se limpo, bem organizado e as estratégias de acolhimento estiverem em pleno funcionamento, o sentimento será um. Já se o ambiente for desordenado e você se sentir perdido, a primeira reação é de desespero. A maioria dos conflitos, doutor, acontecem nas emergências iniciando muito antes dos pacientes chegarem aos médicos e são influenciados pelas condições do local de trabalho. Se você trabalha em condições difíceis, terá de ser um administrador de conflitos muito bom e mostrar que, mesmo com a dificuldade do local, você está ali para dar o seu melhor àquele paciente e à sua família. O terceiro elemento dessa equação é o médico, que fica atrelado ao restante da equipe de saúde. E quanto melhor o entrosamento com a equipe, melhores serão os resultados no atendimento. Uma equipe de enfermagem bem treinada, amistosa, é uma vantagem competitiva e uma tranquilidade para o médico durante o atendimento. Por sua vez, os médicos conhecem toda a sua história e limitações, mas não serão formalmente apresentados aos pacientes. Ele está ali institucionalmente, foi previamente selecionado por alguém que confia nas suas habilidades e que, claro, responderá solidariamente aos erros desse profissional. Porém, o médico
também não escolherá o paciente, já que a demanda da emergência é espontânea. Assim, duas pessoas que não se conhecem vão interagir por força das circunstâncias e oportunidades, em um ambiente que influenciará os resultados iniciais. Eles começarão um relacionamento importante para as duas partes instantaneamente e com pouquíssima privacidade. O médico é um profissional que tem que ser muito corajoso para aceitar um desafio dessa proporção. O paciente deseja resultados nos seus termos, e esses termos estão dentro da cabeça dos pacientes. E você, médico, deseja resultados concretos e positivos. Porém, se estiver em uma unidade de emergência, terá que fazer tudo isso num prazo muito curto e simultaneamente a outras atividades. Compreendendo e assimilando bem as técnicas de consultoria, o médico pode construir uma estratégia inteligente e prosperar nos seus objetivos. Vamos então às dicas para você se sair bem em uma consulta. Para começar, recepcione corretamente o paciente e seus familiares. E, em seguida, conduza uma história da doença atual bem objetiva e um exame físico completo. Faça o exercício de pensar nas hipóteses diagnósticas, necessidades de exames complementares e tratamentos propostos. Lembrando que você não trata doenças. As doenças, doutor, só existem nos livros. Você trata pessoas que apresentam doenças. E uma coisa é muito diferente da outra. Isso se chama individualidade. E a individualidade traz particularidades. Mas, doutores, existem pequenos segredos que otimizam essa conversa e ajudam a extrair uma grande quantidade de informações úteis dos seus pacientes. Então pergunte, em que posso lhe ajudar? Perguntando dessa forma, a sua mensagem subliminar será: eu sou a pessoa que está aqui para te ajudar. Ajuda é uma palavra poderosa, tem uma força extraordinária e mentalmente traça uma relação de compromisso com os resultados, tranquilizando assim a mente do paciente. E ele pensa: que bom, encontrei alguém que quer me ajudar. Como resposta, o paciente vai te dizer a queixa principal. Pergunte: há quanto tempo o senhor tem esses sintomas? E o paciente se organizará no tempo. Raramente as pessoas narram suas histórias de forma cronológica perfeita. Porém, isso é muito importante para você e ajudará nas conclusões. E o que é relevante na entrevista? Tudo. A história das alergias, as cirurgias anteriores, internações recentes, doenças cujos tratamentos estejam em curso. Dificilmente ele vai te contar espontaneamente, mas podem guardar relação com o problema atual. Se o paciente é mulher, jamais deixe de perguntar pela data da última menstruação, porque uma gestação comprovada ou a suspeita muda toda a estratégia de diagnóstico e tratamento. O atendimento na emergência pode ser feito de forma rápida, certamente utilizando o tempo mínimo necessário e se você fizer um roteiro mental ou seguir alguma ficha de atendimento. Logo, o sucesso na obtenção da informação é o mecanismo investigativo e este será sempre exclusiva responsabilidade do médico. Não subestime ou julgue o paciente pela cara. Quando acreditamos apenas intuitivamente que ele não tem qualquer doença, erradamente deixamos de aplicar as técnicas investigativas e podemos estar incorrendo em um erro grave. Paciente não é produto embalado em prateleira, não tem cara. Suas conclusões médicas têm que seguir métodos científicos. Você é o profissional no exercício pleno da função. Demonstre atenção e respeito. Examine o paciente, faça hipóteses diagnósticas e planos de tratamento. E à medida que os resultados dos exames ou resultados das medicações forem saindo, conquiste o paciente fornecendo periodicamente essas informações. Explique o porquê das suas decisões e, acima de tudo, não tente impor nada, e sim argumente.
Não amedronte, encoraje, mostre os benefícios das suas decisões para a melhoria do estado clínico dele. Medo é um argumento perigoso, coercitivo e imprevisível. Por outro lado, demonstrar preocupação com o bem-estar do paciente e prover esclarecimentos tem muito mais chances de bons resultados. Mas existem alguns casos em que fazemos tudo isso corretamente, oferecemos o nosso melhor, nos relacionamos bem com os pacientes, mas usando do livre-arbítrio, ele decide deixar o local de atendimento e não segue as nossas orientações. Nesse caso, providencie toda a documentação legal do hospital e anote tudo no prontuário do paciente. Os hospitais têm termos de declaração de vontade que damos aos pacientes, mas solicite também que ele escreva do próprio punho o porquê está deixando o hospital. Acima de tudo, explique a ele que aquele documento não nos torna inimigos, e sim marca uma posição. Como médico, você acha importante que o paciente fique e dê prosseguimento ao tratamento. O paciente quer ir e vai arcar com as consequências dos seus atos. Porém, informe a ele que, se ele mudar de ideia, poderá voltar ao hospital e continuar o tratamento. Esse não pode ser um ato de hostilidade mútua, mas o testemunho da vontade de uma das partes, e deve ficar muito bem registrado. Não se esqueça de narrar tudo no livro de plantão. Em caso de situações de risco de vida, peça a presença da sua chefia imediata e também de testemunhas. Anote tudo cuidadosamente no prontuário do paciente, porque em algum momento você vai esquecer daquele paciente, mas o documento ficará guardado minimamente por 20 anos, produzindo todos os seus efeitos legais. O prontuário será o único testemunho solitário e duradouro da sua consultoria. Um documento inestimável, tanto para o médico como registro dos seus atos e pensamentos, e também para os pacientes como parte da sua história médica. Acima de tudo, lembre-se, em caso de litígio, valerá apenas o que está escrito no prontuário do paciente e nada mais. Se você deseja mudar o ambiente à sua volta, seja você mesmo um exemplo. Tratar bem o próximo contagia e você angaria simpatia e respeito. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Está ansioso para a próxima aula? Pois então corra para o próximo vídeo, porque iremos tratar de um assunto polêmico. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo do Google?